Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Go-To-Vlog para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o Honda CR-V Touring com motor 1.5 turbo de 190 cavalos e cerca de 24,5 kg de torque com uma transmissão CVT que simula 7 marchas. Bom, o CR-V chegou aqui no Brasil no final da década de 90, em sua primeira geração. Das gerações que fizeram mais sucesso do CR-V são as duas últimas, né? Aquela que chegou em 2006, um desenho bem conceitual à época, né? Baseado um pouco na transgressão que adivinha do New Civic, e a de 2011, que também veio com um desenho um pouquinho mais suavizado, né? Menos transgressor, mas manteve o mesmo pacote de equipamentos que seduzia tanta gente, né? Um grande problema do CR-V, nessas duas gerações principais aqui no Brasil, aliás, em todas as gerações ele usou praticamente o mesmo motor 2.0, né? Só evoluiu em números de potência até chegar aos 155 cavalos como no último. Só que o CR-V é um carro bastante pesado, é um SUV médio, né? Ele tem um peso considerável, ainda mais na versão que tinha tração integral. Então esse era um grande problema no CR-V. Quando lançaram essa nova geração, eu achei interessante utilizarem o motor 1.5 turbo. Quando eu testei o Chevrolet Equinox, na sua versão Premier, na topo de linha, eu achei espetacular com aquele 2.0 turbo, que aquilo andava pela altura e peso que o carro empurrava. Então eu fiquei muito curioso imaginando como é que seria um CR-V com 1.5 turbo e uma transmissão do tipo CVT. Antes de mais nada, o CR-V é um carro muito importante para a Honda nesse tipo de segmento, né? Bem como o primeiro HR-V, que não tem nada a ver com o atual HR-V, que é aquele SUV compacto derivado do Fit, né? O primeiro HR-V foi lançado praticamente junto com o CR-V, só que ele tinha um conceito mais urbano e o CR-V era uma coisa mais off-road, de verdade. Porque a Honda ela queria realmente ter um SUV, isso desde o final da década de 80, mas nunca teve a coragem de projetar e lançar o seu próprio SUV. Tem essa curiosidade. Ela lançou primeiramente o Honda Passport, né, ali no iniciozinho dos anos 90, né, que ele tem muito a ver com o Opel Frontera, né? É um carro que derivou uma plataforma que derivou para várias marcas, né? Ou seja, um Honda que foi um Opel, que foi de diversas marcas, né? É interessante reparar nisso e existem algumas unidades do Passport aqui no Brasil. Também houve uma variação da Discovery. A Honda fabricou em licença teve o licenciamento pela Land Rover da Discovery 2, tá? Da primeira geração da Discovery 1 durante a década de 80 e da Discovery 2 durante a década de 90. Pouca gente sabe disso. Pesquisem na internet que vocês vão ver imagens desses carros que eu estou vos dizendo. Então o CR-V foi um carro bastante importante para a Honda, né? Porque foi o primeiro conceito, o primeiro realmente advindo dela. Atualmente ele é revolucionário, principalmente nos Estados Unidos, onde ele vende como água. Essa geração vem dos Estados Unidos, não portanto ela teve um aumento expressivo de preço, né? R$30 mil a mais quando comparado ao topo de linha anterior. Eu não acredito que o carro tenha evoluído ao ponto disso, né? De valer tanto dinheiro a mais. Mas assim, a dinâmica melhorou muito, tá? Porque para quem já dirigiu um CR-V 2.0, principalmente na versão XL com a tração integral mais pesado, era um carro que tinha respostas bastante lentas, era um motor subdimensionado para o carro, né? Lá na América, no México propriamente dito, era utilizado um motor 2.4, que também partilhava com o Accord e com o Civic, né? Mas por conta de questões do IPI aqui no Brasil, eles optaram por utilizar um motor menor, que era o 2.0. Então ele ficava sempre subdimensionado, dava uma impressão meio chata, principalmente com aquela transmissão de 5 marchas que a Honda utilizava, né, automática, toda hora ele fazendo trocas para baixo, para cima, para baixo, era meio irritante. Com esse 1.5 turbo, o resultado é surpreendente. São 190 cavalos, ele empurra muito bem a carroceria do carro.
A tração é integral, novamente. E esse câmbio CVT, apesar dele não ser tão interessante quanto aquele que é vendido na Toyota, né, principalmente o do Corolla, ele dá um ajuste bem refinado no carro. Ele entra sempre em atuação na faixa de melhor torque. Então consegue manter o carro num silêncio, numa plenitude muito gostosa. É muito bom de acelerar, muito melhor que o anterior, tá? Quando comparado, e uma direção também muito mais direta que o CR-V anterior. Você se sente mais seguro na hora de fazer uma curva com ele. Isso eu achei bastante interessante para um SUV, né? SUVs têm um centro de gravidade elevado que piora, né, um pouco a dinâmica quando comparado com carros de altura normal, né? Mas enfim, bastante interessante, tá? A dinâmica do carro. O interior muito espaçoso, eu diria até gigante, né? Muito grande, principalmente o espaço traseiro do carro é enorme, né? Você tem um espaço para pernas muito bom. E outra qualidade dele, que evoluiu muito, foi a questão do consumo. O CR-V anterior, ele não passava muito dos 8,5, 9 km por litro de gasolina, num ciclo muito bom urbano, né? Sem o ar-condicionado ligado. Se ligasse o ar, caía para 7,5, 8. Então, um carro pesado, com motor subdimensionado, era. E hoje eu consegui obter médias com esse CR-V Touring de cerca de 11 km por litro com ar-condicionado ligado no ciclo urbano e de 15,8 km por litro de gasolina no ciclo de estrada 110 por hora com ar-condicionado ligado. Então acredito que melhorou muito essa condição, que principalmente em estrada o CR-V anterior não conseguia esses números. Outra parte interessante é a tração integral que foi mantida, ela funciona muito bem, ela inclusive é quem dá maior agilidade ao carro na hora de você fazer uma curva mais rápida, né? Porque se você perde um pouco de tração numa das rodas, ela automaticamente joga a tração para a traseira, ela praticamente o tempo inteiro está atuando somente no trem dianteiro, né? No trem de força dianteiro. Mas quando ela perde a tração numa das rodas dianteiras, ela joga um pouco de força, até 50% para as rodas traseiras. Eu achei isso bastante interessante. O espaço interno, como eu já falei, é bom. Não tem nada de demais nos equipamentos de série, só o básico. E ainda mais por R$180 mil é meio que absurdo. E quando eu comparo com o Equinox Premier, que eu testei lá, acho que foi em setembro, outubro do ano passado, o Equinox dá um banho em itens de série, né, no CR-V, dá um banho em desempenho, o desempenho do CR-V atual está legal, o Touring, ele não está assim espetacular, mas está bom, está regular, mas o Equinox anda muito mais, custa muito menos. Então eu acredito ser uma melhor compra, e se você opta pelo diesel, né, você tem as versões mais caras do Jeep Compass também, que também vem bastante completo e tem a opção do motor a diesel. Tá bom, pessoal? Eu pude testar esse carro agora quando eu fiz a revisão dos 40 mil quilômetros do meu Accord, né? Esse CR-V vai ser um carro também de vendas bastante restritas, tá? Porque só virão 500 unidades esse ano, tá? Não é por mês, 500 unidades esse ano. Também o preço está muito fora da realidade. R$180 mil por um carro daqueles, me perdoem, mas não vale, tá? Não vale a pena. Tem carros mais interessantes, SUVs mais interessantes, como eu vos disse aqui durante esse vídeo. Mas o carro em si, como carro, é um conceito bastante interessante como veículo e é muito bom de dirigir, tá bom? Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, escreva um modelo aí embaixo que eu tento arranjar o carro e falo das minhas impressões após guiar para vocês, tá bom? É isso então, pessoal. Valeu!